Olá, meus amores, tudo bem? Professor Anderson Bento na área com a aula de biologia. E qual o tema da aula de hoje, professor Anderson? Citologia. Ou seja, a qualidade da aula vai ser a mesma que você tem em sala de aula, ok? Só que nós vamos usar as mais diversas possibilidades para que você, meus amores, possam aprender o conteúdo da melhor forma possível. Então nós vamos utilizar a opção de aulas gravadas, como essa que você está vendo agora. Nós vamos enviar para vocês alguns podcasts, que são arquivos em áudio, ok? E nós também vamos ter o nosso momento de aula ao vivo, onde vai estar eu e você, olha, tete a tete, na mesma sala de aula virtual, onde nós vamos estar trocando informações sobre os conteúdos de biologia. Todo esse aparato, todo esse trabalho é para fazer com que você não fique no prejuízo, fazer com que você consiga receber o conteúdo da melhor forma possível, ok? Então você tenha certeza que eu estou empenhado para que você aprenda o conteúdo de biologia da melhor forma possível, ok? Então, sem muitas delongas, sem muita conversa, vamos para o conteúdo de biologia de hoje. E qual é o conteúdo de hoje? Citologia. E o que nós vimos sobre citologia? Lembram? Não estão lembrados? Não é possível. Tenho certeza que vocês estão. Nós iniciamos esse conteúdo de citologia em sala de aula, ok? Mas, professor, antes eu não lembro. Não tem problema, nós vamos começar do início. Então, a citologia é o ramo da biologia que estuda o quê? O quê? Ouvi, acertaram. A célula. É o ramo da biologia que estuda as células. Estão lembrados que a célula é a menor unidade viva que nós temos no nosso corpo? Não está lembrado? Então lembre, citologia é o ramo da biologia que estuda as células. E essas células são as menores estruturas vivas que nós temos no nosso corpo. Lembre que tem seres que só têm uma célula, como é que se chama? Unicelulares, ok? E tem os seres que têm várias células, são chamados de pluricelulares. Então, na aula de hoje, nós vamos utilizar imagens, porque o conteúdo de biologia, especificamente citologia, tem muita imagem para que você aprenda o conteúdo da melhor forma possível, ok? Beleza? Estão prontos? Então, separem papel e caneta. Qualquer dúvida, pare o vídeo, volte, avance, anote, para quando nós estivermos ao vivo, eu quero que você tire todas as dúvidas. Beleza? Então vamos lá? Então vamos aqui comigo. Tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre membrana plasmática. Mas o que vocês precisam saber sobre membrana? Lembre que todas as células, elas têm três partes. Quais são as três partes? Estão lembrados? Membrana plasmática, que é aquela parte mais externa, ok? O citoplasma e o núcleo. Lembrando que a célula é a menor unidade viva que nós temos, ok? Estão lembrados mesmo? Então vamos aqui comigo. Primeira coisa que vocês estão vendo aí no slide são os sinônimos, ou seja, são os nomes que podem aparecer numa possível prova ao invés de carboidratos. Ou seja, quais são os sinônimos? Nós temos membrana citoplasmática, que é a mesma coisa que membrana celular ou membrana plasmática, ok? A própria membrana plasmática e o plasmolema. Anota esse nomezinho, plasmolema. É um nome que frequentemente aparece, ok? Presente em todos os tipos de célula, ou seja, todos os tipos celulares têm membrana plasmática, ok? Visível somente por microscópio eletrônico. Como assim, professor? Vocês estão lembrados? Se não tiverem, nós vamos agora relembrar. Existem dois tipos de microscópio, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico é aquele que funciona à base de luz, precisa ter luz. Ele amplia até 2.000 vezes, ok? O microscópio eletrônico, ele amplia mais de 100.000 vezes e ele não precisa de luz, ele trabalha com feixes de elétrons,
ok? Então nós temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Membrana plasmática com qual tipo de microscópio? Microscópio eletrônico, ok? Estão vendo aí a estrutura da membrana? Vamos ver mais coisas. Componentes. Isso é muito importante. Qual a composição da membrana plasmática? Ok? Vamos ver qual a composição. Fosfolipídios. Antes desse período de isolamento, nós estudamos lipídios. E o fosfolipídio que está aí, ele é um tipo de lipídio, ele é um lipídio composto, ok? Faço convite a vocês, dê uma voltada lá em lipídios e dê uma lida no que eu anotei no caderno, ok? Vamos lá. Formado por fosfolipídio, em quantas camadas? Em 2 camadas. Olhe para o desenhozinho lá embaixo. Vê se vocês conseguem olhar lá no cantinho o nome fosfolipídio para uma seta. Estão vendo uma bolinha? Olha só, essa bolinha azul. Vê se vocês conseguem ver uma bolinha azul com 2 perninhas para baixo. Estão vendo? Uma bolinha em cima e outra embaixo. E as perninhas para dentro. Essa estrutura que eu falei é o fosfolipídio. Quantas camadas aí? Uma em cima e a outra embaixo. Sanduíche. Entendeu? Colesterol, também tem colesterol, então são 2 tipos de lipídio, o fosfolipídio e o colesterol, ok? Movimentando-se entre os fosfolipídios e confere maleabilidade. O que é isso? Maleabilidade, flexibilidade, tá? A membrana ela é flexível, ela não é rígida, ok? Vamos lá, proteínas eu tenho elas. As proteínas periféricas, estão vendo aí no terceiro tópico, proteínas periféricas, e temos as proteínas integrais, que são aquelas que estão de um lado ao outro. Opa, sem querer toquei. É aquelas que vão de em cima até embaixo, ela passa por toda a membrana plasmática, ok? E temos as glicoproteínas. Vixe, professor, que nome maravilhoso! Glico é carboidrato, proteína são proteínas, então é carboidrato junto com quem? Com proteína, os 2 juntos. Glicoproteínas, que são os glicocálix. Tá vendo o nomezinho em negrito? Glicocálix. Que diabos é esse glicocálix, professor Anderson? Glicocálix é essa estrutura que está lá para o lado de fora, as bolinhas que estão lá em cima da membrana plasmática. Estão vendo essas bolinhas aí? Se chamam de glicocálix. Glicocálix. Olha aí um nome bom para colocar no filho. Quem é apaixonado por biologia, eu, quem sabe, posso botar o nome do meu filho de glicocálix. Ixi, que nome feio da zorra. Glicocálix. Então, professor, vamos resumir, vamos compilar essas informações. A membrana plasmática ela é composta por 3 coisinhas. Quais são as 3 coisinhas? Lipídios, proteínas e carboidratos. Os lipídios, fosfolipídio e o colesterol, ok? Fosfolipídio e o colesterol. A proteína, nós vimos que elas podem estar só por fora, na periferia, periféricas, e as proteínas podem ser o que? Integrais, é aquelas que passam por toda a membrana plasmática, de um lado ao outro. E os carboidratos que formam o glicocálix, ok? Vamos voltar então ao próximo slide. Eita, funções do glicocálix, olha o danado aí. Esse glicocálix nós vimos que são esses carboidratos que estão junto à proteína, são glicoproteínas, ok? Então, função deles, papel e caneta na mão, anotem, proteção contra agentes físicos e químicos, ou seja, ele mantém as células protegidas, porque o glicocálix mantém as células como? Unidas, tá? Vocês estão vendo a terceira função, são 3 bolinhas, adesão. Como assim, professor? Aqui eu tenho uma pele, ok? Tecido epitelial, pele. Por que as peles estão, as células da pele estão coladinhas umas com as outras? São várias, casadinhas, juntinhas. Porque um dos componentes que mantém elas juntas é o glicocálix, ok? Reconhecimento de sinais químicos. Como assim, professor Anderson? As células se comunicam, ok? Para você ter ideia da comunicação, como é tão importante, minha avó, vou contar uma história rapidinho. Minha avó, ela perdeu o braço em um acidente de carro há muitos anos atrás, muitos anos. O carro virou e ela estava com o braço pro lado de fora. E era uma Kombi. Minha mãe estava atrás. E o que acontece? O carro virou
no lado que estava o braço dela. Por isso a importância de não se colocar o braço para o lado de fora do carro, tá? Isso é notório e todo mundo sabe, não pode colocar o braço para o lado de fora, ok? Então, minha avó estava com o braço para o lado de fora e o carro virou para o lado do braço. Resumindo, decepou o braço dela. Eles foram atrás de ajuda, é claro, né? Conseguiram ajuda, mas como também foi muito tempo atrás isso, né? Claramente a medicina evoluiu muito, ela não conseguiu implantar o braço. Por quê? Porque você sabe que quando um membro ele é amputado, a gente tem que armazenar ele de preferência num ambiente refrigerado, o membro amputado. E não teve como, aí sujou, né? Muitas células morreram, né? Necrosaram porque não recebia sangue, aquele braço que foi retirado. E quando colocou, interessante, as células não reconhecem, o corpo rejeita. Professor, por que isso? Por que eu não posso tirar o meu braço então, ou o braço de uma pessoa que morreu e botar no lugar? Se o tipo sanguíneo é o mesmo. Interessante, né? O tipo sanguíneo é o mesmo, a pele é a mesma, a idade é a mesma. Por quê? Porque as células se comunicam. A comunicação entre as células ocorre por meio do glicocálix. O glicocálix tem esse papel de fazer com que uma célula converse com a outra. Essa conversa entre as células, essa comunicação, normalmente ela é química. E quem faz isso é o glicocálix, ok? Vamos lá. Inibição por contato. Como assim, professor? Quando uma célula toca na outra, ela pode perceber o que a outra quer passar. Mas o glicocálix também pode promover o que? A inibição por contato, ou seja, uma célula pode não querer ser reconhecida por outra. Então, nesse caso, houve uma inibição do contato. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Próximo slide. Transporte através da membrana. Você sabe que a membrana plasmática ela tem a capacidade de deixar entrar ou sair substâncias. Nós vimos isso. Chamado de que mesmo? Estão lembrados? Permeabilidade seletiva, ok? Então essa permeabilidade seletiva é a capacidade de entrar ou sair substâncias. E o transporte através da membrana ele pode ser de dois tipos básicos. Nós temos o transporte passivo, que é aquele que a célula não gasta energia, nem para adquirir, nem para eliminar, sem gasto de energia. E o que é energia? ATP. Lembre, energia da célula é ATP. ATP, adenosina, o T, tri e o P, fosfato. Adenosina, trifosfato. ATP, beleza? Anote, ATP, energia. Transporte passivo gasta energia, gasta ATP? Não gasta, ok? Vamos lá. Por que ele não gasta? Vamos entender daqui a pouco. Não ocorre gasto de energia. Primeiro tópico, ATP. Já sabem o que é ATP. A letra A, adenosina, o T, tri e o P, fosfato. Professor Anderson, o senhor vai cobrar isso na prova? Segredo. Não. Vou cobrar não. Eu preciso que vocês saibam o que é o ATP, não o significado do ATP. Beleza? Segundo tópicozinho, vamos lá. Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, só moléculas pequenas, esqueça, grande passa por transporte passivo? Não, tem que ter um transporte especial. Existem três tipos de transporte passivo. Quais são, professor? Vamos lá. Difusão simples, processo bem simplesinho, ocorre com gases. Difusão facilitada, porque alguém tem que ajudar. E a osmose. Vamos ver um por um agora. Difusão simples, vai do mais para o menos, ou seja, vai para o local onde está em maior quantidade para o local que está em menor quantidade. Quando isso ocorre, olha o segredo, quando vai do mais para o menos, anote, vai do mais para o menos, não gasta energia. Transporte passivo, gasta energia? Não. Por quê? Porque vai do mais para o menos, sai do local que está mais concentrado e vai para o local que está menos concentrado, do maior em concentração para o menor. Lembre, por isso que é passivo. Passagem de soluto, partículas moleculares do meio onde sua concentração é maior, do mais, para o meio onde a concentração é menor, do menos, ok? Passagem de solutos do meio hiper. Professor, o que é isso? O meio que tem mais se chama de hiper. Pode botar em cima do mais aí desse desenho, pode botar aí, ó, hiper, se você está anotando. É para anotar. E o menos é o hipo, sai do hiper, mais, e vai para o menos, que é hiper,
Então sai do hipo, sai do hiper, que é mais, e vai para o hipo, que é menos, ok? Vamos lá. Professor, olha que esquema lindo, tá vendo? Ó? Olha o meu desenho ali, ó, tá sendo do maior para o menor, tá sendo do mais no início, olha, para o menos, até que fique tudo o quê? Igual. Quando igualar, todos forem mais, aí não tem mais passagem, beleza? Então ele vai do mais, do hiper para o hipo. Olha o desenho mostrando aí, ó, de fusão. Essa membrana aí da célula é uma membrana permeável, tá? A membrana tem que ser permeável. Permeável a quem? Ao soluto, porque quem está passando é o soluto. Deve haver diferença de concentração, tem que ter o mais e o menos, para que o mais vá para o menos. E o que acontece? Todos ficam iguais. O esquema aí, o desenho, beleza? Tá tranquilo? Vamos para o próximo. Difusão facilitada, sem gasto de energia, porque é passivo. Passagem do soluto através de proteínas integrais, que é aquela proteína que vai de uma ponta a outra. Só que essa proteína integral ela é especial, está entre parênteses. Qual é o nome dela? Me ajudem? Permeases. São as permeases. São aquelas proteínas que permitem com que as substâncias passem de um lado para o outro. E quais são as substâncias, professor Anderson, que passam nesse tipo de transporte que é facilitado? Anotem: glicose e aminoácidos. Vai estar em algum lugar do slide aí, daqui a pouco a gente vê. Não olhe não, daqui a pouco a gente vê. Beleza? Vamos voltar para lá. As proteínas facilitam a entrada e saída de solutos. Então essa proteína ela vai facilitar. É o nome do transporte. Difusão facilitada, ok? Por que é facilitada? Porque alguém está facilitando. Olha a danadinha lá no desenho. Vamos olhar para o desenhozinho. Olha ela pegando, olha, a roxinha. Lilás ou roxo? Não sei, me ajudem aí, vai. Então, ela está pegando o vermelhinho, ó, e está botando para dentro, ó. Ela é permease, o nome dessa proteína, ok? E essa molécula vermelha pode ser uma glicose ou um aminoácido, saindo sempre do mais para o menos, porque é passivo, ok? Lá, agora na caixinha lá, tipos de proteínas integrais. Temos as proteínas iônicas, que são proteínas integrais que permitem a passagem de íons, e temos as proteínas carreadoras, que são as chamadas de permease, que é essa que você está vendo. Então, na difusão facilitada não é canal iônico, não passa íons. As proteínas que são a segunda, carreadoras, permeases, transportam aminoácidos, glicoses e monossacarídeos. Opa, o que é mono? Monossacarídeo é um tipo de glicose, é um tipo de carboidrato. Na verdade, monossacarídeo é uma glicose. A glicose é um monossacarídeo, é um tipo de carboidrato. Quais são os mono? Glicose, frutose e galactose. Beleza? E vamos para a osmose, para nós acabarmos a aula de hoje e não ficar muito conteúdo. Osmose é a passagem do menos para o mais. Opa, como assim, professor Anderson? Vamos entender. E é passivo, vamos entender. Na osmose, lembre, a passagem é da água. O soluto não passa. Meus amores, fiquem atentos. O soluto na osmose não passa. Só passa glicoses ou só passa água. Água, soluto não passa, beleza? Vamos aqui, passagem de água solvente através da membrana de uma região hipo, pouco concentrada, para uma região hiper. Então deixa eu entender. Quem tem mais é hiper. Por exemplo, vamos tirar um exemplo aqui, nós e o mar. Quem tem mais sal? Eu, você ou o mar? Já sabe, o mar. O mar é o que então? Ele é hipertônico. Quem tem mais soluto é hiper. O mar é mais. Nós somos o que? Menos. Nós somos hipo, ok? Por que eu sou hipo, professor? Porque você tem que comparar. O sal, ele está, estou usando o sal como referência. O sal, ele está mais no mar do que em mim. Então, o mar é hiper. Eu sou o que? Hipo. Por que eu sou hipo? Porque eu tenho menos. O que o hiper, que tem muito sal, faz com a água? Puxa. É por isso que quando a gente entra no mar, mesmo sem beber água, você fica com sede, porque o mar, ele rouba a água do seu corpo, porque ele é hipertônico, e o solvente sai do hipo e vai para o mar, que é hiper, ok? Então lembre, isso acontece. Professor, eu posso observar isso como também? Tem várias situações. Por exemplo, olha o esqueminha aí, ó. Vamos ver esse desenho. Solução hipotônica, ou seja, se a solução onde há essa hemácia, que é um glóbulo vermelho, uma hemácia,
tá? Uma célula sanguínea. Eu coloquei ela na A, veja na A, uma solução que hipo. Hipo tem muito ou pouco? Hipo tem pouco. Se a solução é hipo, a hemácia vai ser o quê? Se um é menos, outro tem que ser mais. Então, se a solução é hipo, é menos, a célula vai ser o quê? Mais. Ela é hiper. A célula é hiper. E o que o hiper faz com a água? Puxa. A água vai sempre por mais. Por isso que você está vendo a célula cheia, túrgida. Túrgida é cheia. Lá no último desenho, vamos para o último, eu coloquei a célula numa solução hipertônica. A solução é mais. Se a solução é mais, é hiper, a célula é o quê? Menos. O que o mais faz com a água? Puxa. Então, o que acontece? A célula vai murchar. Ficou plasmolizada, murcha. Ok? Beleza? E no meio, no meio. A solução é iso. Não é nem mais nem menos, é igual. Então, a água nem entra nem sai. O mesmo tanto que entra, o mesmo tanto que sai, fica igual. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil. Então, professor, quem tem menos é hipo. Quem tem mais é hiper. Tem um mar no Mediterrâneo chamado Mar Morto. Por que o mar é morto? Porque ele é 9 vezes aproximadamente mais salgado que o nosso mar aqui. Então, ou seja, ele é muito hipertônico, ele é muito salgado. Então, qualquer ser vivo que entre nele vai ser menos, que ele é mais. E o que o mais faz com a água? Puxa, os seres que vivem ali morrem desidratados. Você encontra no Mar Morto bactérias. Tem bactérias que vivem ali, mas só bactérias, ok? Beleza mesmo? Tranquilo? Ó, deixa eu só contar uma historinha rápida para vocês entenderem. Na casa que eu morava, eu já contei essa história, tinha uma calha, essas calhas, essas bicas que acumulam água no telhado, e estava acumulando água, cheia de água empoçada, e não estava chovendo, já tinha parado de chover. Cara, quando eu subi naquela calha e vi ela não estava com queda, ela não estava inclinada, então a água estava empoçando, cheio de larva de mosquito da dengue, cheio. Dizem que é para botar água sanitária, eu botei hipoclorito, que é água sanitária. No outro dia, as larvinhas lá nadando na calha, lá em cima do telhado. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou empurrar sal, tá, meu amigo? Joguei sal, botei 1000 kg de sal. O que eu fiz? Eu tornei um ambiente onde as larvas estavam, o quê? Hipertônico, ok? No outro dia, cadê as larvas? Tudo morta e preta. Por quê? Porque o ambiente ficou salgado. E o que o sal faz com a água do corpo do bicho? Puxa, as larvas morreram desidratadas. Só que teve um detalhe, eu apliquei aula de biologia, esqueci da aula de química, oxidou a calha todinha, enferrujou tudo, porque sal oxida. Por que quem mora próximo de mar, na praia, quem mora na Atalaia sabe, Atalaia, Aruana, por que as coisas metálicas enferrujam mais rápido? Por causa do sal, sal oxida, beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui a osmose, olha, o pontinho vermelho seria o soluto, tá? O pontinho azul, o solvente. Onde tem mais soluto, pessoal? O soluto tem mais do lado onde está o 3, não, vamos lá, é porque aí para identificar tá osso, né, os lados, mas você vai ver que o solvente vai sair do local que tem menos soluto, menos bolinha vermelha, e vai para o local que tem mais bolinha vermelha, pro lado de lá, tá bom? Então, ó meu dedinho aqui, ó, pro lado de lá, o solvente vai sair do local que tem menos soluto, menos vermelho, e vai para o local que tem mais vermelho. Olha o nível aumentando da água, ó. Vai baixar de um lado e vai aumentar do outro. Ó. O hiper fez o que com a água que tem mais soluto? Puxou, beleza? Pronto, na aula de hoje é só, aqui é transporte ativo, depois é uma próxima aula. Beleza, meus amores? Tchau, tchau e até a próxima aula.